Salve, moçada! Então, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um dos caras mais controversos e que participou efetivamente da nossa história recente aqui do Brasil. E ele é um capoeira. E eu quero aqui dividir com vocês e falar do Carlos Marighella. Então, quem conhece ou ama ou odeia. Só existem três tipos de pessoa. Marighella, que é amado e respeitado. Marighella, que é odiado. E aquelas pessoas que não conhecem. E eu vim aqui falar para vocês um pouquinho dele. Então, Marighella é filho de um imigrante italiano, junto com uma baiana de origem malê. Ele nasceu em Salvador e foi criado ali na Baixa do Sapateiro. E uma das coisas que marcou bastante a vida do Marighella é a questão dele defender aquilo que ele acreditava. E ele foi ao extremo em cima disso, das suas convicções, né? Carlos Marighella, ele, como eu falei, ele foi criado ali na Baixa do Sapateiro, frequentava muito Pelourinho, sempre atrás de Mestre Pachinha, e ficou conhecido na Bahia aos 17 anos, quando, numa prova de física, ele respondeu essa prova com versos. Então, Marighella era um poeta e transcreveu muito da vida, das situações que ele viu através de poema. E Marighella, ele viveu a capoeira, a capoeiragem na essência, né? Primeiro porque é um poeta, né? Tem uma música que é muito conhecida no mundo da capoeira, que é aquela Zum Zum Zum, capoeira mata um, né? Foi extraído justamente de um poema que ele fez falando sobre a capoeira. Depois aqui eu vou deixar o poema para vocês verem, que é um poema bem legal. Aos 23 anos, Marighella entrou para o Partido Comunista e ele se profissionalizou nessa profissão, né, de defender o comunismo, a esquerda aqui no Brasil. Ele era um militante ferrenho. E entre idas e vindas do Partido Comunista, ora ele era proibido, ora ele era aceito, ele sempre acompanhou isso. E quando o partido estava proibido, ele também estava às margens, né? Ele estava às margens e não podia aparecer. Então, longo trecho da vida dele, depois de adulto, ele militou em estar às margens da sociedade e estar presente. E numa dessas ressurgidas, né, digamos assim, ele se elegeu deputado federal e sempre lutando por aquilo que acreditava, até que houve a Revolução de 64. E ele estava no Rio de Janeiro, ele estava num cinema, né? E a polícia fez uma emboscada para poder prender ele. Foi a primeira vez que Marighella resistiu a uma prisão, né? Ele veio se transformando ao longo do tempo, né? O que a vida fez com que ele fosse tendo transformações também. E nesse dia ele resolveu resistir à prisão. E os relatos falam, né, que foi uma prisão cinematográfica. Ele estava no cinema e foi uma prisão cinematográfica. Por quê? Porque ao resistir, ele resistiu a golpes de capoeira. Então ele deu um trabalho danado para a polícia poder prender. Ele inclusive levou um tiro nessa prisão, né? E os relatos nos contam isso, que a golpes de capoeira, a polícia teve muito trabalho para poder prender ele. Então, assim, o objetivo de estar falando isso para vocês, de estar falando de Marighella, é porque ele foi capoeira, ele viveu a capoeira na essência. E para mostrar para vocês que a capoeira sempre esteve presente na história do Brasil,
né? Sempre como um símbolo de resistência, sempre protegendo as minorias de uma forma geral. E é isso que a gente, enquanto capoeira, não pode perder, né? Essa concepção da importância da história, de estar presente na história do Brasil. E esse não é mais um fato esporádico, né? A capoeira, sim, esteve constantemente construindo a história do Brasil. E é importante, você que é da capoeira, entender isso e saber da importância que nós temos. E não deixar olhar crítico diante das situações que a vida nos põe na nossa sociedade, tanto brasileira quanto mundial, né? Porque a capoeira agora ganhou o mundo. E é isso que eu tinha para dividir com vocês.